O MEC congela o aumento de vagas em federais. A notícia é publicada aqui no jornal Tribuna do Norte, no dia 8 de dezembro de 2016, e diz o seguinte: com universidades funcionando em prédios alugados e déficit de professores, o Ministério da Educação vai congelar nos próximos 2 anos as vagas de ensino superior em universidades federais. Paulo Barroni, secretário de Educação Superior, disse que a prioridade nos investimentos é para assegurar a continuidade do processo de expansão que está em andamento. A notícia também é confirmada aqui no site Conexão Tocantins. O Ministério da Educação decide congelar vagas em universidades federais pelos próximos 2 anos. O que a gente vê aqui, de fato, não é o congelamento, e sim, levando em consideração que a população aumenta, é a diminuição do número de vagas oferecidas por pessoa no Brasil, per capita. E qual o intuito do governo disso? Levando em consideração também que as universidades federais brasileiras têm excelente desempenho de qualidade. Isso eu vou mostrar também a vocês. É incrível, mas tem excelente desempenho aí de qualidade. Os alunos na área de ciências com destaque internacional, segundo o estudo do PISA. Mesmo assim, o governo prefere dar uma tonalidade maior na coisa ruim, né? Na intenção, deixando a intenção clara de quebrar o ensino público, mesmo que isso seja um ensino de qualidade, como vocês estão vendo. Então, com isso, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Infelizmente, eu vou ter que comentar essa triste notícia, o que é uma coisa comum do governo atual, do governo Temer, que é sempre triste notícia. Todo dia tem notícia ruim para falar, infelizmente. Eu queria estar falando aqui para vocês de recorde de produção, mas não vai dar dessa vez novamente. Que é dentro do contexto, que é a intenção real do governo, por que ele faz questão de quebrar o Estado brasileiro. Pois bem, eu vou mostrar aqui, vou deixar o link aqui para vocês dessas notícias e vou mostrar para vocês o seguinte: ele fala, né, em congelamento, e como eu falei para vocês, é diminuição. O argumento para isso, o motivo para isso, é que ele fala que não tem mais grana para gastar. E eu vou mostrar outro link aqui para vocês, é o seguinte: o governo Temer é o governo que está colocando agora o Brasil o maior rombo fiscal da história. É o maior rombo fiscal da história do Brasil. Ele pediu 170 bilhões de reais e agora já passou para 179, aprovou uma lei que permite ele gastar quanto quiser. O Congresso, irresponsável do jeito que é, assinou o cheque em branco para o Temer, pode gastar o tanto que quiser. Enquanto isso, você pensa, bom, mas se ele está gastando, é justamente para manter os direitos sociais, a educação, a saúde. Não, é o contrário. Ele está gastando muito e está tirando o dinheiro da educação e da saúde. Para onde esse dinheiro está indo? Essa é a grande questão que a gente está analisando aqui. Por que precisa saquear o Estado brasileiro dessa forma? Gastando muito, o recorde de gasto, e quebrando todos os gastos em investimento social. Inclusive colocando aí em votação uma PEC que vai congelar isso por 20 anos. Quer dizer, parece que quem governa o Brasil tem raiva do Brasil, entendeu? Como é que você assegura que durante 20 anos ninguém vai investir em mais nada nesse país? É uma coisa de quem realmente tem muito ódio do país. Se você não sabe o que é a PEC, eu vou deixar aqui esse link para você. Estude sobre isso, porque na próxima semana essa PEC muito provavelmente vai ser aprovada pelo placar de 61 votos dos senadores. Você pergunta por que 61? Faz parte do golpe. Analise aí depois. Bom, ele está aprovando essa PEC, embora a maior parte da população, em votação aqui no portal do E-Cidadania, que eles mesmos colocaram a votação, confirma aqui que não querem essa PEC, que ela seja aprovada. A grande maioria. Essa é a vontade do povo, que passou despercebida aí na mão do governo. Aí você vai falar assim, mas o governo anterior também gastava muito. Beleza, o governo anterior gastou em 2015 114 bilhões, é menor do que o rombo, aliás, não é que gastou, é o rombo fiscal, a dívida que ele deixou, né? A receita menos a despesa. Então aqui deu 115 bilhões e o Temer já está em 180 bilhões e subindo, o ano não terminou ainda. Ainda vem aí outros gastos de fim de ano. E daí você tem também em 2014, foram 32 bilhões de reais que foram gastos aí, aliás, que foi o rombo fiscal da Dilma, ainda da Dilma. Quer dizer, o rombo fiscal do Temer é o maior da história. Mesmo assim, ele acha tempo para cortar os investimentos em educação. O dinheiro que está sendo gasto não é para o benefício do povo, entenda isso. Agora vamos dar uma olhadinha nas escolas federais que eu falei para vocês. Aqui no site do Intercept Brasil diz o seguinte: estudantes federais têm desempenho coreano em ciências, mas MEC ignora.
Vejam só, a notícia de 8 de dezembro de 2016. Alguém está precisando de aula de matemática e não estamos falando de alunos da rede de ensino federal. Depois de equivocadamente, entre aspas, deixar os institutos federais de fora da divulgação do resultado do Enem, equivocadamente é porque intencionalmente. O Intercept também acredita que existe uma vontade do governo, figurada aqui na figura do Mendonça, né, para quebrar a educação pública no sentido de entregar isso para a iniciativa privada, como se algum dia fosse proibido da iniciativa privada crescer e investir cada vez mais. Né? Quem disse que tem que quebrar o setor público para que o privado possa crescer? Bom, agora o Ministério da Educação minimiza o bom desempenho das escolas públicas federais em outra avaliação, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em que o Brasil ficou em 63º lugar entre 72 países. Realmente um resultado calamitoso. O exame avalia jovens de 15 anos, independente do ano escolar em que se encontram, e compara a qualidade do ensino em diferentes países em 3 áreas: ciência, leitura e matemática. A nota reúne os resultados de escolas públicas e particulares, assim como em outros anos o Brasil ficou abaixo da média internacional. Se a rede federal de ensino fosse um país, aqui vem o porém, em ciências, a matéria escolhida como foco da análise dessa edição, o país das federais, como seria, ficaria em 11º lugar no ranking internacional, um ponto acima da tida como exemplar Coreia do Sul, pasmem, que teve uma média de 516 pontos. Apesar disso, o ministro Mendonça Filho só conseguiu discursar sobre o fracasso retumbante da educação brasileira, passando ao largo pela segunda vez dos bons índices apresentados pelas federais. Quer dizer, dentro do sistema existe uma solução e essa solução é constantemente ignorada por esse governo, que faz questão de quebrar cada vez mais o setor público. Eu me pergunto o seguinte: o que vai fazer o pobre do país que não puder pagar educação particular? Sem emprego, sem educação, e o ciclo se fecha, nunca mais você entra no meio social porque você não tem qualificação nem renda para isso. Estamos aí numa situação de calamidade, esse governo precisa levar um tombo, precisa de uma orientação maior. A gente está vendo muitos absurdos e, sinceramente, pessoal, eu acho que se não fizerem alguma coisa, se não apoiarem os movimentos dos estudantes que estão vendo isso, se não houver alguma coisa, o Brasil está indo de maneira muito acelerada à sua quebra e vai demorar muito tempo para recuperar a desgraceira que esse governo, PMDB, PSDB estão fazendo aí no Brasil. Esse desserviço que eles estão fazendo. O discurso é um e o resultado é completamente outro. Deixe a sua opinião e compartilhe nossos vídeos para que a gente possa conseguir alertar a população. A coisa está realmente muito grave no Brasil.